Em Tremembé, um empresário dono de uma fábrica de pequeno porte instalada na cidade é acusado de vigiar os funcionários com câmeras de segurança dentro do banheiro e em situações de total privacidade. Ao vivo, a repórter Janaína Rodrigues tem mais informações sobre esse caso. Olá, Janaína, boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Eu conversei agora há pouco com o delegado aqui responsável pela delegacia aqui de Tremembé. Ele ouviu algumas funcionárias nessa tarde, mas ele não quis passar muitas informações para preservar a intimidade dessas funcionárias. Segundo os relatos que foram dados aqui na delegacia, essas funcionárias estavam no banheiro da empresa. Elas trocavam de roupa quando perceberam que havia uma câmera no local instalada próximo ali de uma toalha que tinha ali no local. Elas trouxeram essa câmera aqui para a delegacia. O empresário também veio prestar depoimento. Ele reconheceu que teria colocado essa câmera ali no local. O delegado vai investigar o caso, saber para que ele usava essas imagens, se essas imagens foram divulgadas em redes sociais, enfim, para saber o que ele fazia com essas imagens. Sobre esse caso, eu vou conversar agora com o advogado especializado em direito trabalhista, Luciano Amarante. Boa noite. Nessas situações, até onde o empregador pode ir, até onde ele tem direito? Então, o empregador ele tem direito de fiscalizar o trabalho dos seus empregados. É claro que isso encontra limites na lei. Invadir a privacidade, violar a intimidade das pessoas, isso já é crime. Então, nesse caso, pelo menos ao que parece até o momento, ele que está cometendo um crime. Vamos aguardar agora as investigações. E os funcionários, neste caso, o que eles devem fazer? Entrar com processo, Qual que é a recomendação? Então, em princípio, parece que as imagens vão ser objeto de uma análise. Vai ser verificado pelo Instituto de Criminalística até onde foram violadas essas pessoas. Agora, a partir daí, o que os empregados podem fazer é registrar boletim de ocorrência para se apurar na esfera criminal e na esfera trabalhista, elas podem pleitear indenizações pelo assédio moral, pelo menos assédio moral. Se houver ainda depois algum fato novo que determine que alguma dessas pessoas sofreu algum tipo de pressão no trabalho ou que essa pessoa estivesse querendo obter vantagens sexuais, aí o crime é mais grave ainda. Aí seria um assédio sexual. Agora, em princípio, nós temos aí o assédio moral. Elas podem pleitear aí a rescisão do seu contrato de trabalho por justa causa cometida pela empresa e pedir as indenizações na justiça. Até então, elas precisam trabalhar normalmente, mesmo se sentindo constrangida? Qual que é a recomendação? Não, de forma alguma. Diante da gravidade do fato, da mesma forma que a empresa pode demitir um empregado por justa causa quando ocorre um ato faltoso, nesse caso, se a empresa cometer um fato de tal gravidade, os empregados também podem, já de imediato, buscar o seu direito na justiça, que é a rescisão contratual por justa causa da empresa, e ainda, além disso, pedir a indenização pelo assédio moral. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Mônica. Obrigada, Janaína. Boa noite. E o Ministério Público ingressou uma ação civil pública para apurar o suposto superfaturamento nas compras dos kits escolares pela Prefeitura de São José dos Campos no início do ano. Caso sejam confirmadas as irregularidades, a ação ajuizada nesta sexta-feira pede a anulação da licitação e a responsabilização por improbidade administrativa do prefeito Carlinhos Almeida. O Ministério Público de São José dos Campos acatou em fevereiro a denúncia de superfaturamento na compra de material escolar feita pela Prefeitura no início do ano. As denúncias partiram da oposição. Os vereadores do PSDB fizeram um verdadeiro pente fino nos 60 mil kits escolares adquiridos pelo Poder Público para a rede municipal. Segundo eles, as discrepâncias nos valores totais podem ter ocasionado um prejuízo de R$6 milhões aos cofres públicos. Na época, o prefeito Carlinhos Almeida admitiu falhas no contrato com a empresa Inovate Comercial de Sorocaba. O consórcio forneceu à prefeitura 66 mil kits por R$14,5 milhões. Segundo o prefeito, erros de digitação causaram a distorção no preço de 7 dos 137 itens comprados.
A Prefeitura informou, por meio de nota, que colaborou com as solicitações do Ministério Público e está à disposição da Justiça para novos esclarecimentos. Disse ainda que já foram tomadas medidas administrativas em relação ao caso, como a aplicação de multas à empresa vencedora da licitação, devido inclusive a falhas na entrega dos materiais. E a Justiça indeferiu a medida cautelar que pedia autorização da Prefeitura de Cruzeiro para entrar e assumir a Santa Casa. Apesar disso, a intervenção da administração está mantida no estabelecimento e ainda é alvo de um mandado de segurança da diretoria da Santa Casa, que alega inconstitucionalidade. O segundo dia de intervenção na Santa Casa de Cruzeiro foi de novo marcado pelo impasse. A atual diretoria se recusa a sair do hospital, que passa por uma grave crise financeira. Já o secretário de Saúde, Alexandro Lima, nomeado interventor, não consegue assumir a gestão da unidade, que é ligada à Diocese de Lorena. Segundo o superintendente, a medida do prefeito é ilegal, por isso a resistência em continuar no cargo. Nós entendemos que essa condição financeira que a Santa Casa está passando nesse momento é pela falta de repasses que nós temos a receber do poder público. E assim nós aguardamos que ele coloque em dia os pagamentos que são devidos para que as atividades da Santa Casa retornem ao normal. Ed Carlos também acusou a prefeitura de truculência. De uma maneira estúpida, de uma maneira truculenta, revistando carros, colocando guardas municipais que deveriam até inclusive estar fazendo outros postos que não a Santa Casa, invadir a Santa Casa com funcionários, solicitando documentos, invadindo os setores, e pedindo para que a gente se retirasse daqui de uma maneira totalmente truculenta. E eu acho que nada disso é necessário. Afinal de contas, o que tem aqui dentro são trabalhadores. O atraso nos repasses mensais do governo do estado já soma R$1.800.000. O município também deve uma parcela de R$460.000 referente a internações. Sem dinheiro para pagar fornecedores, o superintendente ameaçou fechar as portas. A possibilidade de suspender os atendimentos foi o que motivou o prefeito a decretar a intervenção. Ele, sem dar chance do governador repassar o recurso, e ele foi para a imprensa, nos mandou esse comunicado oficial, no dia 6, que estaria encerrando as atividades no dia 11 de agosto. Esse é o único documento oficial que eu recebi por parte da Santa Casa, e eu, na responsabilidade de prefeito, gestor da saúde do município, eu não posso ficar trabalhando com ameaça de fechamento, né? Isso aqui não é um jogo de pôquer nem de buraco para ficar trucando e blefando. Rafik também acusou a atual administração de falta de transparência. A Santa Casa hoje precisa dar transparência às suas prestações de conta. Parte da arrecadação da Santa Casa é repasse municipal, estadual, federal. Não há por parte deles a contrapartida de uma prestação de conta adequada e no tempo. Eles têm no governo federal 1 ano e não presta conta. No municipal eles não prestam de acordo com o que tem que prestar e está sempre também atrasado. Essa transparência a gente também nos impede de aumentar o repasse. Enquanto o impasse continua, os 430 funcionários estão com os salários atrasados desde o último dia 6. A briga foi parar na Justiça. A diretoria da Santa Casa entrou com um mandado de segurança contra a intervenção, alegando inconstitucionalidade. Que a Justiça reconheça que o mandado de segurança é inoportuno, é inapropriado e que devolva os direitos da Santa Casa. A Constituição nos dá essa legalidade. Agora, se a Justiça local entender que a intervenção for arbitrária ou que não justifica e devolva, eu lavo minhas mãos. Se amanhã morrer gente aqui na Santa Casa por omissão de socorro, eu fiz a minha parte como prefeito. A Santa Casa de Cruzeiro é referência para 8 municípios do Vale Histórico. São cerca de 500 internações mensais e uma média de 250 atendimentos no pronto-socorro. Mas o hospital fez um acordo com o município e somente urgências e emergências são atendidas aqui. Os demais casos são encaminhados às unidades básicas de saúde e programa de saúde da família. Mesmo assim, Fabiano ficou 4 dias à espera de uma cirurgia no braço. Demora, é muito tempo que gasta, a gente teve que a gente passa 3, 4 horas aqui esperando chegar o atendimento não vem, não está mudando nada. Olha, a Justiça acaba de dar à Irmandade a direção do hospital.
A seguir, em menos de uma semana, 2 baleias são encontradas mortas nas praias de Ubatuba. A gente volta em instantes, agora às 7h14.